Convido-vos a abrir as vossas Bíblias no livro do profeta Abacuque, que se encontra na página 883 das Bíblias à vossa frente. Caso não estejam habituados a abrir uma Bíblia, as Bíblias que estão à vossa frente são compostas por 66 livros, escritas num espaço de mais de um milénio. E estes 66 livros foram editados e organizados, foram descolocados porque não estava no seu original, mas para nossa facilidade, foram organizados em capítulos e versículos. Os capítulos são os números grande, a negrito, que encontram nessas páginas, e quando falamos de versículos estamos a falar nos números pequenos que se encontram ao longo do texto. E agora abrimos as nossas Bíblias no livro do profeta Abacuque, conhecido como um profeta menor, não porque era inferior aos outros, mas porque o livro é mais pequeno do que o dos profetas maiores. Há 2 semanas começámos uma série curta de 3 sermões com base no livro deste profeta. E quero mais uma vez exortar-vos a ler este livro várias vezes. Lemos este livro em voz alta, demorámos 9 minutos e 49 segundos. Acham que conseguem ler? Acham que conseguem tirar 10 minutos do vosso dia para ler a Bíblia e ler este profeta? Na última quarta-feira, no nosso estudo bíblico, demorámos 5 a 6 minutos a ler os primeiros 2 capítulos. Façam isso, queridos irmãos, para a vossa edificação, para o vosso encorajamento, para a vossa aprendizagem. O livro de Abacuque, como dissemos há 2 semanas, pode ser dividido em 3 partes. As 2 primeiras são compostas por 2 interações, num diálogo entre o profeta e Deus. O profeta queixa-se e Deus responde, e depois termina no capítulo 3, com uma terceira parte constituída por uma oração. Há 2 semanas estudámos a primeira interação, os primeiros 12 versículos deste livro. Abacuque queixa-se da injustiça que ele vê à sua volta e queixa-se porque parece que Deus não quer ver. Existe injustiça e Deus está em silêncio, e Abacuque queixa-se porque Deus parece não ouvir as suas orações. E vimos como Deus responde a Abacuque com uma profecia que deixa o profeta ainda mais confuso do que quando se queixou a primeira vez. E leva-o então a uma segunda queixa que vamos ver hoje. É exatamente com base nesta segunda queixa de Abacuque que Deus vai responder também uma segunda vez que nós somos ensinados a viver pela fé. No meio das circunstâncias difíceis da nossa vida e para nós muitas vezes difíceis de explicar, somos exortados a viver pela fé na certeza que o conhecimento da glória de Deus encherá a terra. Mais uma vez, no meio das circunstâncias difíceis da nossa vida, o cristão vive pela fé, na certeza de que o conhecimento da glória de Deus encherá a terra. E por isso mesmo estes são os 3 pontos do sermão de hoje. Número 1, a queixa de Abacuque, as suas circunstâncias. Número 2, o justo viverá pela fé. Número 3, o conhecimento da glória de Deus. A queixa de Abacuque, o justo viverá pela fé, o conhecimento da glória de Deus. Comecemos então pela queixa. Vejam a partir do versículo 12 do capítulo 1, quando Abacuque diz assim: Não és tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu Santo, nós não morreremos. Ó Senhor, para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Notem como Abacuque está estarrecido. Ele como que não quer acreditar no que está a ouvir, exatamente como Deus tinha acabado de dizer no versículo 5, lembram-se? Quando Deus disse assim a Abacuque: Eu realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. E o seu choque irrompe numa segunda queixa. De uma forma simples, Abacuque não consegue conciliar o que ele sabe acerca de Deus com o que está a acontecer e com o que Deus acabou de dizer que iria fazer. Lembrem-se, Abacuque conhece Deus.
Este não é um descrente. Este não é alguém que nunca ouviu falar de Deus. Ele conhece Deus. Notem que em algumas traduções a palavra Senhor está escrita toda em letras maiúsculas porque se refere ao nome de Deus. O nome que Deus revelou a Moisés. O Deus de Abacuque é um Deus pessoal. É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó e por isso o Deus de Israel. Abacuque conhece a palavra de Deus revelada através de Moisés e é exatamente com base na palavra de Deus que Abacuque questiona Deus. O Deus de Abacuque, vejam o versículo 2, é desde sempre. É um Deus eterno, é um Deus soberano, é um Deus que determinou todas as coisas. É um Deus imutável, um Deus que nunca muda. O Deus de Abacuque, ainda o versículo 12, é um Deus santo. E aqui tem um significado que ele é separado, ele é transcendente, ele é único. Ele não é um mero ser humano, ele não é uma mera criatura. Foi este Deus que escolheu Israel como seu povo. Foi a Israel que Deus deu uma série de promessas, incluindo ser o seu Deus e de os proteger. E por isso Abacuque assume, no versículo 12, nós não morreremos. Abacuque pensa, seremos castigados, mas não conquistados. Esta é a sua convicção. Não pode ser o que Deus acabou de dizer, não vai acontecer. O Deus de Abacuque é um Deus puro. É um Deus que abomina toda a impureza. Vejam o versículo 13. Deus é tão puro que não consegue sequer ver o mal. Notem o que Abacuque está a dizer aqui. Não é apenas que Deus é puro e não comete pecado. Não é apenas que Deus não se associa ou não é cúmplice com o pecado dos outros. É mais do que isso. Deus é tão puro que os seus olhos não conseguem sequer ver o mal. E é exatamente porque Abacuque sabe que Deus é eterno, que Deus é santo, que Deus é puro, que ele questiona Deus. O conhecimento de Abacuque é verdadeiro. E ao mesmo tempo é um conhecimento que vem da palavra de Deus. Ele não inventou estas coisas. Foi Deus que revelou estas coisas. E é com base no que Deus revelou sobre si mesmo que Abacuque questiona Deus. Vejam a segunda parte do versículo 13 até ao versículo 17, quando ele diz assim: porque, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? E farias os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe. Ele a todos levanta com o anzol e apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede varredora, e por isso ele se alegra e se regozija. Por isso sacrifica a sua rede e queima incenso à sua draga, porque com elas se engordou a sua porção e se engrossou a sua comida. Porventura por isso esvaziará a sua rede e não deixará de matar os povos continuamente? A pergunta parece lógica. Deus, se és tão puro, por que é que olhas para os que procedem aleivosamente, orgulhosamente? Por que é que te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo que ele? Como é que é possível, diz Abacuque, que tu vais usar um povo imensamente mais injusto do que Judá? Para Abacuque esta parece ser uma contradição. E nos versículos 14 a 17 ele descreve a sua interpretação do que Deus planeia fazer através daquele povo, os caldeus, a Babilónia. A imagem que o profeta usa é a imagem da pesca. No contexto histórico e cultural daquela época, no antigo Oriente Médio, é possível encontrar várias representações de povos a conquistar outros com a imagem de pescadores a apanharem peixes nas suas redes e nos seus anzóis. Esta é uma imagem particularmente vívida e cruel para Abacuque, que conhece a prática daqueles povos. Consta que os babilónicos eram impiedosos nas suas conquistas. Eles destruíam por completo as cidades conquistadas, não deixavam nada de pé. É, aliás, isso que vai acontecer com Jerusalém algum tempo depois de Abacuque, tal como Deus disse. E depois, para além disso, eles reuniam os sobreviventes como peixes nas redes do pescador, e em cada pessoa, imaginem isto, em cada pessoa era colocado um anzol que entrava pela boca, saía pela zona do nariz, e as pessoas eram acorrentadas umas às outras e levadas em cativeiro desta forma. É esta imagem que Abacuque tem na sua mente. É com esta imagem crua que Abacuque questiona Deus.
É isto, ó Deus, que vais permitir que aconteça. És tu que vais permitir esta crueldade. És tu, ó Deus, que vais usar este povo para castigar Judá. E ao mesmo tempo, como já mencionámos, Abacuque conhece a palavra de Deus. Ele ouve o que Deus diz que vai acontecer e que vai fazer e vê como que uma inversão da obra que Deus criou. Porque, como Abacuque bem sabe, em Gênesis 1:26 nós lemos: "E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança." Isto é Deus a falar. E depois diz: "E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra." Abacuque sabe que Deus tinha criado a humanidade à sua imagem, que Deus tinha criado a humanidade para exercer domínio sobre a criação, sobre os peixes, sobre os répteis. Deus tinha eleito Israel para reinar sobre as nações e, por isso, Abacuque ouve as palavras de Deus como a inversão da ordem criada, como na prática a desumanização do seu povo. Os seres humanos que Deus criou, o povo que Deus elegeu para exercer domínio, é agora um povo dominado e dominado de tal forma que vai ser tratado como se fossem animais. Abacuque aguarda uma resposta à sua queixa. Vejam o versículo 1 do capítulo 2, quando ele diz: "Sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando for arguído ou quando for questionado." Lembrem-se que Abacuque fala como profeta. Ele não fala apenas em nome próprio. Ele exprime não apenas as suas inquietações, mas também as inquietações do povo. Ele espera que Deus responda para ele próprio ter o que dizer ao povo. Meus queridos irmãos, Abacuque exprime inquietações e questões que são universais aos crentes no tempo e no espaço. Também nós temos questões. Também nós ficamos perplexos com as nossas circunstâncias. Também nós somos incapazes de explicar tudo o que se passa à nossa volta com base no conhecimento que nós temos de Deus. Há coisas que a nossa mente não consegue abarcar. Mas um melhor exemplo do que Abacuque é a do Senhor Jesus. Já alguma vez pensaste que a Bíblia retrata a pessoa do Senhor Jesus como um homem que sofreu? Com estas palavras. A Bíblia retrata o Senhor Jesus não como um homem estoico a passar por esta terra imune ao sofrimento e à dor, mas exatamente o oposto. Jesus foi injustiçado, ele foi traído, ele foi oprimido, ele sofreu de uma forma bem real. A Bíblia narra que Jesus confessou a 3 dos seus discípulos desta forma: "A minha alma está angustiada até à morte", disse o Senhor Jesus. A Bíblia ensina-nos que Jesus aprendeu a obedecer nos seus sofrimentos. Não que Jesus fosse imperfeito, mas que a sua fé foi testada e que ele passou esse teste, porque mesmo no meio do maior sofrimento ele soube confiar no seu Pai. A Bíblia ensina-nos que Jesus clamou a Deus com grande clamor e lágrimas. Estas são expressões bíblicas. Jesus orou com grande clamor e lágrimas. Que Jesus, no auge do seu sofrimento, pergunta a Deus: Deus meu, por que me desamparaste? Meu querido irmão, minha querida irmã, quando estiveres a passar por momentos de dúvida, confusão, injustiça, sofrimento, sabe que o Senhor Jesus conhece o teu sofrimento melhor do que ninguém. Que esses sentimentos não são em si mesmo pecaminosos. Que as circunstâncias muitas vezes são para nós difíceis de suportar e muito acima da nossa compreensão. Traz o teu lamento a Deus. Derrama até a tua queixa a Deus. Enquanto igreja, nós precisamos aprender a sofrer. Precisamos confessar as nossas lutas e dúvidas uns aos outros. Não para vivermos num contexto de queixume, mas para nos ajudarmos e encorajarmos uns aos outros na fé. Ajudar-nos uns aos outros a confiar em Deus. Que nos leva ao ponto 2. O justo viverá pela fé. Vejam o versículo 2 e 3 do capítulo 2.
Então o Senhor me respondeu e disse: escreve esta visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Mais uma vez Deus responde ao profeta e ao povo. Notem como a mensagem de Deus é para todo o povo. Abacuque deve escrever a visão em tábuas de uma forma clara e de uma forma legível. Esta revelação é para ser conhecida por todos. As letras devem ser garrafais, com uma ortografia bem legível, para que possa ler o que correndo passa. Usando aqui um anacronismo, Deus diz a Abacuque para encher o país de outdoors e de publicidade em todos os canais de televisão e publicidade online. Todos devem saber esta mensagem. Mas Deus não responde a Abacuque exatamente na mesma medida da sua pergunta. Deus responde a Abacuque de uma forma em que ele defende a sua integridade de caráter, mas ao mesmo tempo recusa-se a responder à curiosidade humana, porque não é isso que Abacuque precisa. As palavras de Deus são o que Abacuque precisa de ouvir, não o que ele quer ouvir. E o mesmo é connosco, porque Deus é um bom Pai. Ele ouve as nossas orações. Nós temos orado durante este culto, temos louvado o seu nome, temos trazido também as nossas petições. E Deus ouve as nossas orações. Deus quer ouvir as nossas orações e Ele quer responder às nossas orações. Mas felizmente Deus dá-nos o que precisamos, embora nem sempre o que queremos. Na primeira parte da resposta, Deus confirma aquilo que Abacuque conhece dele. Deus confirma: eu sou eterno, eu sou imutável. O que eu determinei desde a eternidade, bem como todas as minhas promessas, vão ser cumpridas. Abacuque, podes confiar, porque a minha justiça vai prevalecer. Mas simultaneamente, notem, exatamente porque só Deus é Deus, que o tempo de Deus não é o tempo dos homens. Tudo o que Abacuque espera de Deus, todas as promessas que Deus fez, vão ser cumpridas. Mas vejam o versículo 3. Quando? Vão ser cumpridas no tempo determinado. Queridos irmãos, Deus não dobra os seus joelhos aos homens, nem está preso ao tempo dos homens. Deus tem o seu tempo determinado, porque o seu tempo é perfeito. A primeira parte da resposta de Deus a Abacuque é lembrado da sua humanidade e da divindade de Deus. No seu queixume, Abacuque quis ser Deus. Abacuque, de certa forma, quis colocar Deus no banco dos réus como alguém que tem de responder perante os homens, como alguém no banco dos réus que tem de provar a sua inocência. E assim como Abacuque, também nós precisamos ser lembrados vez após vez que não somos Deus. Mesmo nas nossas lutas e sofrimentos, Deus lembra-nos que o seu plano está a ser cumprido tal qual foi decretado desde a eternidade. Pode ser que Deus não haja conforme gostaríamos na nossa geração, mas isso não significa que Ele está em falha. Nós é que somos limitados ao espaço e ao tempo. Mas Deus assegura a Abacuque e assegura-nos a nós. Vejam o versículo 3, mais uma vez. Porque a visão é ainda para o tempo determinado. E até ao fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Não tardará. E é exatamente neste momento que a visão profética propriamente dita é apresentada. Depois de Deus garantir que cumprirá todos os seus planos, todas as suas promessas, depois de estabelecer que Ele é Deus eterno, Deus introduz dois tipos de pessoa em forma de contraste. Vejam os versículos 4 e 5. Quando Ele diz: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Tanto mais que por ser dado ao vinho é desleal, um homem soberbo que não se contém, que alarga como o sepulcro o seu desejo e como a morte que não se farta, ajunta a si todas as nações e congrega a si todos os povos. As duas pessoas são o orgulhoso e o justo. O orgulhoso é descrito como alguém inchado, que não é reto.
uma pessoa inebriada pelo seu próprio orgulho, uma pessoa sem controle, dominada pelos seus próprios desejos que nunca são completamente satisfeitos. A triste ironia do orgulhoso é que ela é cega. É a própria natureza do orgulho que impede que ele seja detectado. O orgulhoso sabe sempre tudo, está sempre certo, faz todas as coisas bem, quando a realidade é exatamente a oposta. Ele está simplesmente inebriado com o seu orgulho e por isso a sua alma está inchada. Não pode, obviamente, ser reta ou justa. O pecado do orgulho é universal. É a base de toda a rebelião contra Deus, toda a desobediência. O justo, pelo contrário, final do versículo 4, vive pela fé. Deus fala com Abacuque e também para o povo através daquele profeta. O profeta e o povo acabaram de questionar Deus, acabaram de questionar o seu caráter, nomeadamente a sua justiça, e Deus assegura a Abacuque que os seus planos e promessas não vão falhar, que a sua justiça será implementada, que os maus serão julgados. E agora Abacuque terá de escolher um de dois caminhos. E o povo? O orgulho rebelde contra Deus ou a fé? Muita tinta foi gasta. Livros têm sido escritos acerca desta verdade central deste livro. Deverá ser traduzido por o justo viverá pela fé ou o justo viverá pela sua fidelidade. Este versículo é citado 3 vezes no Novo Testamento. Não temos tempo para vê-los neste momento, mas podem apontar estas referências. Este mesmo versículo, justo viverá pela fé, é citado em Romanos 1,17, em Gálatas 3,11 e o texto que já lemos hoje, Hebreus 10, 39. Convido-os a ler estas passagens hoje à tarde. Mas deixem-me dizer que esta aparente tensão na ambiguidade da tradução não é tão significativa como possamos pensar. O que vemos no uso desta passagem no Novo Testamento, bem como no contexto do livro de Abacuque, parece relativamente simples. No meio das suas circunstâncias, Abacuque tem uma escolha: o orgulho ou a fé. Acreditar nas palavras de Deus ou ficar limitado por aquilo que os seus olhos veem. O orgulho incha-se na sua alma, seguro que está da sua razão, seguro que está da sua confiança em si mesmo. Mas o justo, notem, confia nas palavras de Deus e vive de forma consequente, em obediência a Deus. A fé e a fidelidade não podem ser separadas. A fé precede a fidelidade, porque ninguém pode ser fiel sem primeiro acreditar que as palavras que Deus diz são verdadeiras. Mas a fé bíblica é saber mais, é mais do que simplesmente saber coisas acerca de Deus. Não é apenas saber coisas acerca de Deus e dizer que acreditamos, porque se Abacuque crer nas palavras de Deus, então ele vai ser fiel. Aqui deixem-me dizer que a língua inglesa é feliz, porque a palavra para fé, para aqueles que sabem inglês, é faith. E a palavra para fiel é faithful. Ou seja, o fiel é aquele que é cheio de fé. É aquele que acredita plenamente. Entendem? Meus irmãos e amigos, todos nós somos também confrontados com estas duas possibilidades. Ou confiamos em nós, na nossa razão, ou colocamos a nossa fé em Deus e na sua palavra. Esta escolha é a escolha universal do ser humano desde Adão e Eva, porque o orgulho está na base do pecado original. Adão e Eva pecaram porque eles duvidaram das palavras de Deus, porque eles preferiram confiar mais na sua razão do que naquilo que Deus tinha dito. E desde então esta tem sido a escolha que todos fazemos diariamente. Ou confiamos em Deus e nas suas palavras ou em nós mesmos. Confiarmos em nós mesmos leva à morte, mas o justo viverá pela fé. Vem-nos à memória as palavras de Jesus a Tomé, que são uma exortação para nós. Em João capítulo 20, versículo 29. Bem-aventurados, felizes, os que não viram e creram. Bem-aventurados, os que não viram e creram. Algo que os cristãos ao longo da história têm experimentado, algo que os cristãos maduros já aprenderam, muitas vezes através do sofrimento. Notem, é que a nossa maior segurança e descanso não se encontram
quando nós pensamos ou sabemos ou compreendemos as nossas circunstâncias. O nosso maior descanso vem quando nós confiamos em Deus. Queridos irmãos, queridos amigos, nós nunca estaremos satisfeitos a não ser quando nos satisfizermos em Deus. Já reparaste como os nossos apetites e desejos nunca estão plenamente satisfeitos? Mas quando a nossa satisfação está em Deus, nossa alegria é indescritível. Nós só conseguimos descansar verdadeiramente quando descansamos em Deus, quando descansamos nas suas promessas. O que Abacuque mais precisa neste momento não é compreender, é confiar. Exatamente como Jesus nos prometeu. João 14, 27. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou quando Jesus convidou os que o ouviam, conforme lemos em Mateus, capítulo 11, versículos 28 e 29. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Ó meu irmão, ó minha irmã, descansa em Deus e nas suas promessas. Confia que apesar de não compreenderes todas as coisas, que apesar das tuas circunstâncias poderem não fazer sentido, que Deus é soberano sobre todas as coisas e que Ele vai cumprir as suas promessas. O que nos leva ao terceiro e último ponto, o conhecimento da glória de Deus. Permitam-me ler dos versículos 6 a 20 do capítulo 2, quando diz assim: Não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um dito agudo contra ele, dizendo: Ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que se carrega a si mesmo de dívidas. Não se levantarão de repente os que te hão de morder, e não despertarão os que te hão de abalar, e não lhes servirás tu de despojo, visto como despojaste muitas nações. Todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra, a cidade e todos os que habitam nela. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos. Pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. Eis que não vem do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e que os homens se cansem pela vaidade. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, tu que lhe chegas o teu odre e o embebedas para ver a sua nudez. Serás farto de ignomínia em lugar de honra. Bebe tu também e sê como um incircunciso. O cálice da mão direita do Senhor se voltará contra ti e o vómito ignominioso cairá sobre a tua glória. Porque a violência cometida contra o Líbano te cobrirá e a destruição dos animais ferozes os assombrará. Por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra, a cidade e todos os seus moradores. Que aproveitará a imagem de escultura que esculpiu o seu artífice? E a imagem de fundição ensina a mentira, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz ao pau, acorda, e à pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum. Mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele, toda a terra. Nestes versículos, Deus revela os seus planos finais a Abacuque. Planos que Abacuque nunca verá na sua vida serem concretizados, mas que Deus promete que vai cumprir no tempo determinado. Apesar dos dias em que o profeta vive serem confusos para a sua mente limitada, apesar de ele não ser capaz de ver com os seus olhos no presente a salvação de Deus, Deus mostra a Abacuque que no final da história, Deus vai castigar toda a injustiça. A estrutura destes versículos é relativamente simples. Ela é composta por 5 ais, ou palavras de condenação. Vejam que eles estão bem estruturados. Temos
em todos estes ais uma acusação, o castigo e outras provas de acusação. Vejam, a acusação, versículo 6, o castigo, versículo 7, outras provas, versículo 8. Depois, versículos 9, 10 e 11. 12, 13, 14. 15, 16, 17 e depois 18 e 19. Notem como estes ais estão organizados para que, bem no centro, para que ocupe o centro esta verdade central e principal. No final do terceiro ai, bem no centro, temos o versículo 14. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Os tempos em que Abacuque vive são confusos. São cheios de injustiça e violência, em que parece que Deus está em silêncio, que Deus está ausente, mas virá o dia em que Deus julgará todos os povos e em que o conhecimento da glória de Deus será evidente e reconhecido por todos. Naquele tempo e naquele dia não haverá ateus nem agnósticos, porque o conhecimento da glória de Deus encherá a terra, como as águas cobrem o mar. Abacuque está a aprender no meio da sua fraqueza. Abacuque está a aprender no meio do sofrimento, a confiar em Deus. O Deus de Israel não é um Deus qualquer. Vejam os versículos 18 a 20. Quando é comparado aos falsos deuses, que aproveitará a imagem de escultura que esculpiu o seu artífice e a imagem de fundição que ensina a mentira para que o artífice confie na obra fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz ao pau acorda e à pedra muda desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum. Agora vejam o versículo 5. Mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Contrariamente aos deuses do mundo, criação humana, feitos à imagem dos homens, Deus é eterno, criador de todas as coisas. Fomos nós que fomos criados por Ele. Os deuses que as pessoas criam todos os dias são deuses mudos. São deuses que refletem os seus criadores. Não falam, não agem, não ensinam. Os deuses criados pelas pessoas existem para cumprir os desejos das pessoas que os criaram. São deuses subjugados à vontade humana. Mas mais uma vez, versículo 20. Mas o Senhor, o Deus verdadeiro, o Deus Jeová, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. O nosso Deus é soberano sobre toda a terra. A sua soberania é completa, a sua soberania é justa, a sua soberania é perfeita. Porque Ele é Deus e não está limitado ao tempo e ao espaço como nós. É verdade que nós nem sempre conseguimos compreender os seus planos. Nem sempre os nossos olhos conseguem ver, nem as nossas mentes compreender. Mas a soberania de Deus é total e todas as coisas são feitas com um propósito e para o nosso bem. No meio das circunstâncias difíceis da nossa vida, o cristão vive pela fé, na certeza de que o conhecimento da glória de Deus encherá a terra. Mas sabemos isto. Na soberania de Deus, o sofrimento humano não acontece por acaso. E também no meio do sofrimento, nós não sabemos explicar todas as coisas, mas a Bíblia ensina-nos que foi no meio do maior sofrimento e injustiça que Ele cumpriu a nossa salvação. No meio das nossas circunstâncias, nos temporais que nós temos de suportar, só o Senhor Jesus pode ser a nossa rocha segura. Mais uma vez, podemos não compreender todas as coisas. Podemos estar confusos, desanimados, desencorajados, fracos. Mas podemos sempre olhar para Jesus. Como o autor aos Hebreus exorta, em Hebreus capítulo 12, versículos 2 e 3. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmos, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. A carta aos Hebreus lembra-nos, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das que se não veem. O autor apresenta-nos, depois no capítulo 11, muitas testemunhas de homens e mulheres
que aprenderam a viver pela fé, entre os quais nós poderíamos incluir aqui o profeta Abacuque, que aprendeu a viver pela fé. São um exemplo a que ele chama, no versículo 1 do capítulo 12, uma grande nuvem de testemunhas. Queridos irmãos, nós não somos os primeiros a exercitar a nossa fé no meio do sofrimento. Mas nenhum destes homens e mulheres são o centro da nossa fé. Nós olhamos para o Senhor Jesus, que viveu pela fé e que confiou nas promessas do Pai. O próprio Deus que se fez homem. Aquele que sofreu a maior de todas as injustiças. Tudo por nós e para a nossa salvação. E por isso, queridos irmãos, olhemos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, notem, Jesus viveu pela fé, pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz, ele desprezou a afronta e por isso mesmo ele ressuscitou e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Confia, filho de Deus. Confia no teu Deus. Vamos orar. Pai do céu, nós agradecemos a tua palavra, que nem sempre vem a nós com aquilo que nós queremos ouvir, mas vem sempre a nós da forma como precisamos. Ó Pai, ensina-nos a viver pela fé. Ensina-nos a confiar nas tuas promessas. Ensina-nos a confiar que tu és soberano, mas também és justo e bom. Ensina-nos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém.